queridos amigos. Queremos darle la bienvenida a todos ustedes que están participando de este webinar sobre movilidad corporativa. Muy felices por la participación de todos ustedes, agradecerles por haberse inscrito a este primer webinar sobre movilidad corporativa. En esta oportunidad tendremos la participación de nuestro querido amigo Daniel Will, quien nos compartirá toda esa experiencia, también nos traerá información valiosa sobre lo que es movilidad corporativa. No se asusten, este webinar va a ser bilingüe porque Daniel habla portugués, sin embargo tiene una comunicación muy fácil de expresar, muy fácil de decir las cosas, que todos vamos a comprender. Caso que tuviéramos alguna consulta, alguna duda, por favor no duden en comunicarse, en expresar esas preguntas que ustedes puedan tener, que nosotros estamos aquí para servirles. ¿Okay? Le voy a dar lugar a nuestro querido Daniel para que pueda presentarse. Daniel. Ok, muito obrigado, Jane. É muito bom estar participando com vocês e poder compartilhar um pouco sobre o mercado de mobilidade, falar um pouco sobre essa área que eu gosto tanto. A gente vai ter uma apresentação com alguns slides para falar um pouco sobre o mercado. Depois eu devo mostrar um pouquinho sobre a plataforma e o Move.me, um pouco sobre como que ela opera um pouquinho, e em seguida também abrir espaço para o pessoal poder mandar perguntas e a gente conhecer também como que a Bicrium pode estar ajudando, né, os clientes aí interessados em levar essas soluções de mobilidade para as suas empresas, ok? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui para a gente fazer uma primeira demonstração em relação aos slides. E a gente vai começar falando um pouquinho sobre mobilidade corporativa. Nesse momento quero trazer para vocês alguns números e algumas características sobre esse mercado. E, enfim, qualquer dúvida, vocês podem adicionar perguntas no chat e a gente vai respondendo ao longo do processo aqui. Nós temos números bem interessantes sobre esse mercado, números que inspiram. Temos mais de 3,5 milhões de smartphones que serão fabricados até 2019. Nós temos mais de 180 milhões de dólares que serão destinados a desenvolvimento de novos aplicativos e plataformas. E uma informação muito interessante, onde o mercado de mobilidade está 8 vezes mais rápido que o ritmo de crescimento da internet. Isso é extremamente interessante, extremamente importante também das empresas se posicionarem no mercado de mobilidade, estarem atuantes nesse mercado de mobilidade para poder aproveitar esse crescimento do mercado. Ok? Outras informações interessantes, os CIOs das empresas, os Chief Information Officers, eles afirmam que a mobilidade vai ser essencial para poder aproximar os clientes. E, para ter ideia, 75% das organizações já disponibilizam dispositivos móveis para a equipe de campo. Esse dado aqui é especificamente sobre equipes comerciais, mas nós temos grandes possibilidades de uso no mercado de mobilidade, não só na questão comercial, mas também logística, pesquisas e outras áreas de mercado que nós podemos atuar. E um outro dado interessantíssimo aqui, que até 2019, 80% dos usuários farão uso corporativo dos seus smartphones. Isso vai dar uma grande possibilidade no uso de aplicativos e no crescimento desse mercado dentro das empresas, né? Então, as empresas oferecendo soluções para os seus clientes e também
oferecendo soluções para os próprios colaboradores. Okay? Quando nós pensamos em mobilidade e esse pensamento de inovação, a gente temos que levar em conta que a mobilidade por si só, ela não é inovadora. Nós temos que levar em consideração que inovação ela vai ser dependente de 3 características. E essas características são as seguintes. Nós temos que trabalhar uma questão de desejabilidade, a questão do fator humano. Temos que olhar também uma questão, ou seja, se eu tenho pessoas interessadas, se tem quem está interessado nesse produto, nesse serviço que está sendo criado. Eu também poder verificar a questão de viabilidade na questão de negócio. Às vezes podemos ter uma ideia muito interessante, mas ela não é viável no mercado que está sendo atuante. Daqui a pouco é um negócio que, de repente, o mercado não está pronto ainda para poder receber. Então, também tem que se trabalhar um pouco de tempo, um pouco de paciência, para que se possa ter essa atuação de uma forma mais efetiva. E também existe um fator ligado à tecnologia, sobre o quão prático é de colocar essa inovação em prática, né? Colocar essa inovação para o mercado que nós estamos atuando. O que se fala disso é que muitas vezes a gente tem uma grande ideia, mas daqui a pouco o dispositivo, o smartphone disponível para adotar aquela tecnologia torna o projeto extremamente caro, muito difícil de ser colocado em prática para o mercado que nós estamos atuando. Então, muitas vezes é preciso olhar uma decisão não só em relação à viabilidade de negócio, mas também o que existe de tecnologia em volta para saber que eu tenho uma solução possível de ser colocada no mercado, de ser comercializada, que tenha viabilidade de negócio e que tenha desejo também do mercado em questão. Então, isso é altamente importante a gente considerar essas 3 informações quando estivermos olhando para isso. Uma forma de pensar nas soluções de mobilidade, considerando que a gente já sabe olhar uma solução inovadora, considerando que ela vai estar olhando, então, a viabilidade de negócio, o desejo e a praticabilidade dela, a forma de pensar em soluções de mobilidade é não pensar em soluções de mobilidade, é pensar justamente em problemas. Quais problemas os nossos clientes possuem hoje e como que, a partir desses problemas, a mobilidade pode ajudar, seja em uma questão de mais produtividade, seja em uma questão de mais controle, seja em uma questão até de economia. Nós temos diversos casos de clientes que economizaram nas soluções de mobilidade, no momento que eles conseguiram diminuir a quantidade de retrabalho, no momento de uma solução de coleta de informação. Então, muitas pessoas a mais do que o necessário para poder controlar um determinado processo, para ficar digitando informações, também a economia em relação ao uso da tecnologia. Eu queria saber onde é que a minha equipe está disponível, onde que a minha equipe está presente, e eu poder descobrir isso através de coleta de GPS, por exemplo, e poder atuar justamente em poder acompanhar a equipe em campo e trabalhar numa questão mais de prevenção. Então, eu consigo atuar junto com a minha equipe e atuar em cima disso, mas tudo parte de qual é o problema que essa empresa precisa resolver. Ela precisa de mais produtividade, ela precisa levar a informação mais rápida para a equipe comercial, ela precisa dar mais autonomia para a equipe comercial. Então, tudo isso vai apoiar
para daí então estabelecer qual que pode ser a solução de mobilidade para resolver esse tipo de problema. Uma outra pergunta que se tem muito no dia a dia é como que se faz a avaliação, né? Como que eu verifico que o trabalho sendo desenvolvido está resolvendo o problema em questão, né? Olhando esse mundo da mobilidade. E aqui vem justamente um trabalho de comunicação com os clientes, na questão principalmente de validar se o trabalho que está sendo feito, ele está de acordo com aquele problema que foi proposto. Então, será que eu estou conseguindo resolver esse problema? Eu preciso de atuação frequente com o cliente para poder identificar se esse trabalho que está sendo executado, ele está tendo o resultado esperado. Então, nesse aspecto, nós precisamos ter uma solução constantemente em avaliação, e para isso eu preciso de ferramentas que me permitam desenvolvimento rápido dessas soluções, que me permitam interação com o cliente e principalmente o teste das soluções no mundo real. Não adianta nós pensarmos na resolução de um problema, na solução de um problema, e fazer esse teste daqui a 3 meses ou 6 meses. Nós precisamos trabalhar para conseguir, o quanto antes possível, desenvolver a solução e testar essa solução para verificar, para avaliar se ela resolve o problema. Então, o mercado de mobilidade ele acaba sendo muito mais dinâmico, porque ele envolve pessoas que estão em campo, pessoas que estão trabalhando longe da empresa, e é preciso, então, ter um processo de comunicação bem mais próximo para poder ter justamente essa avaliação se o trabalho que está sendo desenvolvido está de acordo e está ajudando a resolver o problema. Uma solução, qualquer tipo de solução, deve ser feita somente se ela melhorar a situação atual. Isso não vai ser diferente para a mobilidade. Não é o trabalho de automação, o trabalho de desenvolvimento de uma solução de mobilidade, ela só deve existir porque eu estou melhorando algum processo, porque eu estou trazendo melhoria para o cliente e para o mercado em ação, em atuação. Ok? Uma outra questão em relação a isso é a importância do contexto no momento que nós estamos desenvolvendo uma solução de mobilidade. O contexto diz respeito a onde eu estou. Onde eu estou pode também significar em que momento eu estou. Pode acontecer de eu precisar executar uma atividade num determinado horário do dia. Todos os dias, 2 horas da tarde, preciso mandar um reporte relacionado a despesas, do que eu já gastei no meu dia, do que já foi gasto no dia a dia. Todos os dias, 5 horas da tarde, preciso mandar um resumo de como foi o meu dia. E aí também saber que se eu estou visitando um determinado cliente, quais são as atividades que são importantes no contexto daquele cliente. Por acaso é um cliente que não visito há 3 meses. Então, vamos executar uma pesquisa de satisfação. É um cliente que normalmente faz compras grandes. Então, vamos habilitar um desconto maior para esse cliente para facilitar que ele faça compras maiores ainda. Então, dependendo do contexto, a solução de mobilidade ela precisa atuar para poder justamente funcionar em cima desse tipo de processo. E para ter ideia sobre essa solução de contexto, tem um componente no mercado de mobilidade que nós acabamos tendo que enfrentar, que é o seguinte:
muitas empresas acabam fornecendo para os seus funcionários os aparelhos que serão usados em campo. Então, os funcionários podem escolher qual a estratégia, né? Se eu trago o meu dispositivo para ser utilizado na empresa, ou se a empresa vai me fornecer um dispositivo para poder utilizar no trabalho. Uma vez um cliente questionou por que o YouMove me fazia o pedido de login no sistema toda vez que o funcionário iniciava o uso do aplicativo. E nós questionamos o cliente, se o aparelho, o dispositivo móvel era do funcionário ou se o dispositivo móvel era fornecido por ele. E o cliente comentou que o dispositivo móvel era do próprio funcionário, a empresa não tinha controle sobre isso. Então, nós aí questionamos o cliente sobre, ok, mas e se o dispositivo desse funcionário cair na mão de uma pessoa que não deveria ter acesso às informações da sua empresa? E se esse dispositivo for perdido, como ficam as informações da sua empresa? E aí, então, o cliente questionou dizendo, não, ninguém pode acessar as minhas informações. Eu falei, então, aí nós dissemos, ok, então é importante que o seu aplicativo exija o login e senha toda vez que for utilizado, para garantir que a pessoa é a pessoa dona daquele dispositivo fazendo uso. Né? Nós temos outras situações onde o cliente fornece aos funcionários o dispositivo. Nesse caso, nessa estratégia é a Choose Your Own Device, então a empresa fornece o dispositivo para o funcionário, e nesse caso, a empresa também consegue impor determinadas políticas para que justamente o funcionário não possa instalar aplicativos diferentes, ou não possa utilizar o aparelho após um determinado horário. Então, existem outras políticas que podem ser colocadas no dispositivo, no caso da empresa ser dona do dispositivo. Se o dispositivo é do próprio funcionário, eu preciso dar liberdade para que ele possa ter os aplicativos que ele bem entenda, e neste caso, o aplicativo de mobile, ele não pode impedir o uso privativo daquele dispositivo, mas ele pode aplicar políticas próprias. Então, nesse ponto, a segurança dos aplicativos móveis, ele se torna altamente importante. Quer dizer, ok, o Facebook no dispositivo móvel do funcionário não pede login, mas ok, isso é uma escolha dele. Esse aplicativo da empresa, quem define essa política vai ser a empresa. Se pela empresa está ok o funcionário fazer login uma vez e a partir daí nunca mais precisar fazer login no aplicativo, ok? É uma decisão da empresa, é uma possibilidade que a empresa vai ter de configurar o seu aplicativo no momento do desenvolvimento, no momento de planejamento desse aplicativo. Então, essa questão de segurança, ela se torna algo extremamente importante nesse contexto de mobilidade. Uma outra questão de pensar também, né, na mobilidade corporativa, principalmente, é que ao desenvolver uma solução corporativa, não é simplesmente trazer as funcionalidades do RP, do sistema de gestão, para o mobile. Nós precisamos fazer uma análise, pediram fazer mais uma análise em relação ao que realmente é importante ser levado para o dispositivo móvel. E nesse sentido, a equipe que está planejando o aplicativo tem a possibilidade de ver exatamente que informações podem ser pré-configuradas, que informações podem ser preparadas antes do usuário começar a usar o aplicativo, para que ele não precise digitar tantas informações, para que ele possa ser mais produtivo
no uso do aplicativo, ok? Então, nós temos a chance de montar soluções mobile preparadas para o uso da equipe de campo, sem precisar necessariamente copiar a solução do sistema de gestão. Outra questão importante é pensar no contexto novamente, mas pensar no planejamento desse dispositivo móvel. Então, vamos ver aqui o que é necessário para permitir o desenvolvimento de um dispositivo móvel. Toda vez que nós desenvolvemos um aplicativo, nós podemos pensar em quais contextos esse aplicativo vai ser executado. Na visita de um cliente, na anotação de um pedido, na entrega de um produto, e no momento de fazer uma aula, né, de fazer uma palestra, enfim. Então, temos a chance aqui de entender quais contextos o aplicativo móvel vai ser usado. A partir disso, sabendo dos contextos, entender quais são as atividades que são executadas nesse contexto. Então, quando estou visitando um cliente, posso fazer um pedido. Quando estou visitando um cliente, posso fazer a entrega de um produto. Quando estou visitando um cliente, posso pedir uma pesquisa de satisfação. Quando estou fazendo vistoria de um veículo, posso fazer fotos para fazer a auditoria do veículo, por exemplo. Então, esse contexto acaba sendo extremamente útil para apoiar na modelagem das soluções. E aí, entendendo quais são as atividades nesse contexto, eu posso depois entender quem são as pessoas que executam essas atividades nesse contexto. Então, a partir dessas coisas, podemos pensar quais são as pessoas de uma determinada equipe que podem executar uma determinada tarefa. Então, se elas são equipes de venda, então elas vão fazer pedidos. Se é uma equipe de entrega, então elas farão entregas. Se são equipes técnicas, elas realizarão, né, uma inspeção técnica em um determinado equipamento. Então, o contexto vai ajudar no momento da definição de um aplicativo. E o entendimento também de quais são as atividades, os campos necessários, ajudam no entendimento de quais são as atividades mais prioritárias, quais são as atividades que mais geram valor para o negócio, para a empresa. E a partir disso também podemos priorizar quais serão as primeiras atividades construídas, desenvolvidas no aplicativo mobile. Então, tudo isso vai ajudar no momento do desenho de um aplicativo. Quero trazer aqui uma informação sobre plataformas de mobilidade corporativa e a importância delas nesse processo que estamos falando aqui, sobre o desenvolvimento de soluções de mobile. Em 2008, o Gartner, que é uma consultoria global sobre diversos assuntos, também sobre mobilidade, estabeleceu esse termo, Mobile Enterprise Application Platforms, e nesse contexto, o Gartner traz o conceito de plataformas de mobilidade corporativas como um conceito de uma plataforma que compreende todo o ciclo de desenvolvimento de aplicações móveis. Então, o desenvolvimento, as provas de conceitos, a implementação, a operação e também a gestão. E essas plataformas devem permitir a gestão centralizada dessas soluções. E é nesse contexto que o YouMoveMe
se concentra, ele se estabelece como uma plataforma de desenvolvimento de soluções de mobilidade corporativa, e nesse contexto também, a Micrium é uma empresa habilitada para poder desenvolver as soluções, implementar e apoiar os clientes na operação e gestão. Então, a Micrium, nosso parceiro, é habilitado para poder desenvolver essas soluções usando a plataforma YouMoveMe e todas as funcionalidades que a plataforma YouMoveMe oferece. Uma plataforma de mobilidade possui componentes de mobile, onde eu permito fazer a execução das atividades quando estou no campo, quando estou atendendo clientes e qualquer outro contexto disponível. Uma solução de mobilidade corporativa vai ter um módulo de gestão para poder fazer a construção, controlar as operações de campo, também um módulo para permitir o desenho dessas soluções e ainda permitir a integração, né, o conjunto de sistemas para poder consultar e atualizar os dados de diferentes módulos que se conectam com a plataforma e que a plataforma também precisa se conectar. Então, existem diferentes formas de fazer essa integração, esse funcionamento, e esses são os componentes principais de uma plataforma de mobilidade. Uma outra pergunta é as diferenças de custo em relação a desenvolver uma solução iniciando do zero e desenvolver uma solução usando uma plataforma. Quando nós trabalhamos com uma plataforma, naturalmente, já temos acesso a diferentes plataformas, como Android e iOS. Já oferecemos produtividade para o desenvolvimento, onde, em questão de minutos, eu consigo demonstrar uma solução funcionando em campo, com diversas funcionalidades, desde a localização GPS, sobre roteirização para planejamento do trabalho de campo, a possibilidade de ter diversos aplicativos construídos, e inclusive podendo desenvolver soluções para departamentos de uma empresa que não tem um orçamento, um budget tão expressivo, tão grande. Temos a chance de oferecer soluções para diferentes nichos e mercados, podendo atender muitas oportunidades no que se diz respeito à coleta de informação de campo. A questão de experiência, nesse sentido, uma solução feita do zero pode ter diferenciais em relação a soluções feitas com uma plataforma. No entanto, uma solução feita com uma plataforma, ela tem um foco na produtividade, tem um foco em permitir que os funcionários, que as pessoas em campo, as pessoas atuando, possam executar o seu trabalho da melhor forma possível, coletando as informações que precisam ser coletadas e trazendo mais produtividade, mais economia para as suas empresas, e então também ajudando em aumento de lucro, diminuição de custos e todo esse processo junto. As plataformas MIP talvez não tenham acesso às soluções mais específicas dos dispositivos. Um exemplo que hoje ainda não temos nativamente na plataforma YouMoveMe, integração, por exemplo, com beacons, que são soluções onde eu posso ter sensores mandando informações para uma nuvem e a partir disso o dispositivo móvel podendo interagir com esses pequenos dispositivos que têm informações contidas, podendo apoiar numa questão de localização interna dentro de uma empresa ou de um depósito, coisas desse sentido. No entanto, também a plataforma oferece formas de se fazer integração com esses dispositivos, então as empresas também podem complementar as soluções de mobilidade, desenvolvendo suas próprias soluções. A plataforma é oferecida
na nuvem, então, de início, os clientes já têm a chance de usar uma solução sem precisar de infraestrutura, precisa apenas dos dispositivos móveis e acesso à internet para poder fazer acesso e uso da plataforma eMove.me, para poder sincronizar as informações. O custo de infraestrutura, por isso, ele acaba sendo baixo. Não existe a necessidade de servidores, de computadores para uso da plataforma eMove.me, no sentido de hospedagem da gestão ou coisa assim. Tudo fica na nuvem e eu preciso somente de acesso à internet para poder acessar a camada, a interface web e fazer a gestão e a operação da equipe e os dispositivos móveis para poder fazer esse trabalho. As ferramentas de gestão e de operação, a plataforma também já oferece elas. Consigo saber onde está a equipe de campo, consigo organizar o trabalho da equipe, consigo roteirizar o trabalho da equipe pela melhor distância e otimizar, então, o planejamento do dia da equipe e gerenciar diversas outras informações conforme o contexto de trabalho, o contexto de negócio da solução. Temos uma pergunta aqui sobre quando é indicado o uso de uma plataforma de mobilidade. Nos dias de hoje, as principais necessidades para uso de uma plataforma, se eu tenho 3 ou mais fontes de dados, 3 ou mais necessidades de aplicativos, são as principais. No passado, tivemos essa outra questão muito forte sobre plataformas de dispositivos, onde existiam mercados para Java ME, BlackBerry, Android, iOS, Windows Mobile e outras plataformas. Hoje, nos dias de hoje, no nosso mercado corporativo, Android ele é dominante, é a principal plataforma, com mais de 95% de uso, e o iOS, iPhone, iPad, dependendo da solução de mercado, as pessoas, empresas acabam adotando iOS como plataforma, mas hoje se pode dizer que Android é a principal plataforma para os aplicativos, e conforme o mercado evolui e novas plataformas aparecerem, a eMove.me vai preparar e dar suporte para essas plataformas também, como já fez no passado. Mas hoje o principal foco para se usar uma plataforma, a principal necessidade é nesse pensamento sobre 3 ou mais fontes de dados ou plataformas de dispositivo, ou fontes de dados e aplicativos. Aplicativos para recursos humanos, entregas, vendas, despesas, compras, aprovações de férias e coisas nesse sentido. Quais características precisam existir num aplicativo corporativo? A principal característica, operação online e offline. Temos pelo menos no Brasil, e entendo que isso se reflete em diversos lugares do mundo, locais onde temos uma internet com baixa velocidade ou baixa disponibilidade e se torna necessário uma operação e permitir que o dispositivo móvel funcione totalmente offline. Então, temos casos de muitos clientes onde no início da manhã a equipe sincroniza as tarefas que têm que ser executadas e recebe as informações que precisa e, a partir disso, passa o dia todo operando offline e sincroniza somente no final do dia ou, de vez em quando, na metade do dia. Temos clientes com esse tipo de cenário, temos clientes que operam quase que totalmente online, porque precisam da informação muito rápida para poder operar, equipes técnicas que precisam se deslocar rapidamente de um lugar para o outro e precisam de acompanhamento
da equipe de gestão para poder justamente direcionar o trabalho. Isso acaba sendo extremamente importante. A questão de monitoramento das operações, visualizar, ver o que está acontecendo com a equipe de campo. E outra característica muito importante é adaptável e personalizado. Permitir que o aplicativo possa ser ajustado conforme a necessidade. E isso é extremamente importante para uma plataforma e extremamente importante para uma solução. Então, temos a chance de ter uma plataforma com rapidez para ajustar e trazer novas capacidades e poder operar na nuvem, permitir integração com outros sistemas, monitoramento, o cliente poder colocar sua própria identidade visual, sua imagem visual e poder diferentes tipos de conteúdo. Temos essa possibilidade. Uma informação extremamente importante para o crescimento do mercado de mobilidade, somente olhando o mercado de low-code platforms, que é o mercado onde a YouMove se considera, onde eu tenho uma baixa necessidade de programação, ou no nosso caso, nenhuma, para poder desenvolver os aplicativos móveis. E nesse caso, o processo de configuração, de preparação dos aplicativos, esse mercado hoje tem um forecast de chegar até o final de 2016 em 2,5 bilhões e vamos chegar em 2020 num mercado de 15 bilhões. Então, a pergunta aqui não é se a sua empresa precisa de uma solução de mobilidade, a solução é quando a sua empresa vai buscar uma empresa, vai buscar um parceiro para desenvolver essas soluções, e esse parceiro é a Micrio. Então você tem a chance de poder entrar para esse mercado e aproveitar a rapidez e a produtividade que nós conseguimos trazer para o desenvolvimento de soluções de mobilidade. Fazendo um resumo de como planejar a mobilidade numa empresa, definir estratégia, definir o grau de autonomia e contextos que serão automatizados ou que serão autonomizados, a possibilidade de ter automação com autonomia humana, ter as pessoas trabalhando junto, mapear as atividades, fazendo aquelas perguntas de quem, o que e quando, né, e o onde, então sabendo os contextos, quais são as atividades nesse contexto, quem vai executar as atividades nesse contexto e quando essas atividades precisam ser executadas. Definir isso. Estabelecer uma política de segurança, então as empresas deveriam saber identificar quais são as suas políticas, tá? Então, avaliar os processos e também avaliar os processos e principalmente ter expectativas. Toda solução de mobilidade deve gerar mais produtividade e deve gerar melhoria contínua. Tá? A melhora deve ser contínua. Eu preciso ser inovador, sim, mas ser inovador não é suficiente. É preciso gerar mais produtividade para as empresas, mais autonomia para as equipes de campo, mais produtividade, mais economia. Esse é o resumo. É um mercado rápido, com muitas possibilidades e oportunidades, é um mercado de mobilidade. E, Jane, acho que temos aqui uma possibilidade para as empresas interessadas nas soluções de mobilidade poderem justamente buscar um parceiro para resolver os seus problemas de vendas, de logística, de trade marketing e outras demandas, certo? Então, microfone, Jenny, é isso. Muy bien, Daniel.
te comentaba, o sea, la plataforma nos permite ver todos estos segmentos, el área de almacenes, venta, logística y el trade marketing también. Bueno, queremos invitar a todos los participantes a, bueno, hacer algunas preguntas. Si tienen alguna duda, podemos responderles. Daniel, muy buena la presentación, increíble las cifras que nos da sobre el crecimiento de movilidad corporativa, sobre el mundo de la tecnología que realmente está a paso acelerado e, bueno, não podemos quedar-nos atrás, não? Eu queria aproveitar para fazer uma rápida demonstração sobre como que funciona a plataforma e pegar um exemplo aqui de uma solução de vendas, só para o público poder enxergar. Toda a solução, essa é uma atividade, pedido, uma solução de vendas. Tenho a chance de coletar informações, no caso aqui temos produtos que serão coletados nessa atividade de campo, e para essa informação, por exemplo, dos itens que vão ser coletados, tem uma série de campos que são requisitados pela equipe, né, quando está em campo. Então, tem uma imagem do produto, preço, quantidade, uma série de outras informações que são utilizadas para cálculos e outras questões assim. E temos a chance aqui de rodar uma execução. Vou fazer um pedido para vocês verem aqui o que acontece. Então, tem uma série de produtos. Vou comprar aqui uma água. E lá estão meus campos, imagem, preço, quantidade, coisas assim. Imagine que Jane acabou de me ligar e diz, Daniel, quantidade deve aparecer antes do preço. Então, eu consigo rapidamente fazer um ajuste em relação à informação, e se faço só para fins de exemplo aqui, se faço um sincronismo com a plataforma, pegando as informações atualizadas, eu não preciso, eu posso rodar offline a partir de agora, eu não preciso gerar um novo aplicativo para o mobile, e tenho a chance agora de, quando entro na informação de itens, vou novamente acessar a água e instalar a quantidade antes do preço. Mudanças de regra de negócio, mudanças num cálculo, mudanças de um novo campo, são mudanças feitas em minutos, mudanças que uma empresa pode ganhar muito na operação de campo por responder rápido a essas mudanças. Então aqui fiz a compra de um item, de uma água. Essa atividade de vendas me pede outras informações. Temos uma infinidade de campos, aqui um campo data, ele poderia ter sido preenchido automaticamente, informações que posso preencher, de texto, temos possibilidades também de campos relacionados no caso, por exemplo, uma assinatura. Temos casos de clientes que usam esse campo aqui para assinatura, e colocam marcas d'água para poder indicar data e hora e outras necessidades. E tenho a chance aqui, então, de salvar. Vou sincronizar esse pedido. Vamos lá, Armazém Ludovico. Aqui estão os dados que preenchi. Vou sincronizar essa informação, que vai ser levada lá para a retaguarda. E está feito. E agora posso, por exemplo, visualizar aqui Armazém no Ludovico, 19 de outubro, 11h45, horário do Brasil, e consigo visualizar aqui os dados que foram coletados. Então, podemos ver os dados que eu preenchi, quantidade 3, inclusive no relatório os campos também vão se ajustar.
e lá está a assinatura que eu fiz. Todas essas informações ficam disponíveis na nuvem, podem ser visualizadas. Esse tipo de relatório pode ser enviado por e-mail para o cliente ou para um gestor. Essa mesma informação é acessível via integração por arquivos, por banco de dados ou por uma API para desenvolvedores. Então, temos uma infinidade aí de possibilidades, né, no uso de uma solução de mobilidade corporativa. Deixa eu tirar o compartilhamento da tela aqui e voltar a ver vocês aqui. Estamos de volta. Mas a plataforma, ela dá essa possibilidade, ela dá a chance de uma empresa ganhar muito em produtividade, e para isso tem que estar contratando o parceiro certo, que é a Micrium. Então, Jenny, fala um pouquinho de novo ali sobre as soluções e como que as empresas podem procurar vocês. Claro que sí, Daniel. Nosotros estamos aquí para servirles, ayudarles en esta nueva etapa de que es automatización de movilidad corporativa en todos los segmentos, ya sean venta, logística, pedido, investigación de mercado, cualquier actividad que la empresa pueda realizar, cualquier actividad que la empresa quiera automatizar en trabajo de campo, nosotros podemos ayudar, eso es lo que nos permite hacer la plataforma YouMovie, que nos permite adaptar a las necesidades de cada cliente. Y como tú mencionaste, Daniel, o sea, es importante para las empresas comenzar a tareas, porque las cifras son impresionantes, como la tecnología, como la movilidad corporativa va creciendo de una forma impresionante. Rafael perguntou aqui se o aplicativo pode ser customizado em outros idiomas, como inglês e espanhol. Sim, a plataforma é preparada para português, espanhol, inglês, e em breve a gente vai dar a possibilidade de criação de outros idiomas, mas hoje, se uma empresa tem a necessidade de outros idiomas, a gente consegue atender e apoiar em fazer essa tradução e preparação, né? Mas hoje o desenvolvimento pode ser feito em qualquer idioma sem problemas. O Fernando tinha perguntado também abaixo sobre se ele pode se integrar com a empresa. Sim, o Vesmar também respondeu ali em relação a isso. A Micrium justamente apoia nesse processo de montar as integrações da plataforma com os sistemas que as empresas de vocês possuem. E o principal, no início do trabalho, eu não preciso necessariamente da integração antes de verificar se a solução é aderente, se a solução ela é verdadeira ou não. A Micrium vai conseguir apoiar vocês desde o início do trabalho, desde o início do planejamento da solução de mobilidade, para enxergar as possibilidades e, a partir disso, poder, então, desenhar a melhor integração com os sistemas, conforme esses contextos que foram desenhados, que foram desenvolvidos. Ok? E o Ricardo também pergunta para que tipo de empresas que está dirigida a solução, generalizando qualquer necessidade de coleta de dados, qualquer necessidade relacionada à gestão de equipes. O YouMovie vai ser aderente para qualquer empresa que tenha qualquer necessidade nesse aspecto. Gestão de uma equipe em campo e também essa questão de poder coletar informações em campo. Temos clientes que usam o YouMovie em aplicativos para consumidor final. Ela pode ser desenvolvida nesse sentido. E, inclusive, também a própria Micrium também pode apoiar vocês no desenvolvimento dessa solução e também no entendimento, daqui a pouco, de um modelo de negócios que possa fazer sentido para uma solução desse aspecto, nesse processo. Mas o desenho principal, quer dizer, o nosso foco
de trabalho com a plataforma, são soluções de gestão da equipe em campo, soluções de coleta de dados. Ok? Acho que é isso. Que mais? Considerações finais, Jane? Mais uma pergunta de Rafael. Quanto tempo leva para criar o aplicativo? Aquele aplicativo que eu demonstrei, o de vendas, a estrutura dele, com as fórmulas e a montagem dele, estamos falando de horas. Estamos falando de 1 a 2 horas para 3 horas para montar um aplicativo como aquele, por exemplo. Depois disso, tem um trabalho de preparação de dados, integração, e que daí vai ter um tempo extra e tudo mais. Mas estamos falando de, muitas vezes, de um dia para o outro, de alguns dias, poder desenvolver uma solução e poder testar essa solução no mundo real. Esse é o grande benefício da plataforma. O ambiente de teste, ela é o ambiente de produção, porque nós entendemos que tem um crescimento no desenvolvimento da solução e preparação disso para o trabalho em campo. Então, nesse sentido, a plataforma ela apoia muito para que rapidamente a empresa possa testar e ter a sua solução sendo validada. Ok? Legal. Jane, palavras finais, o microfone. Bueno, solamente quiero agradecer a todos los participantes que pudieron participar de este webinar sobre movilidad corporativa, aquí con tu persona, que nos pasaste una información valiosísima. Y bueno, también decirle a nuestros amigos que nos escuchan, que aquellos que todavía tal vez no consiguieron estar ligados desde el comienzo, que se le va a enviar un video, una grabación de la presentación para que ellos puedan tenerlos también, y también aprovechar de ponernos a disposición de ellos si necesitan alguna consulta o querer marcar una reunión con nosotros, realmente disponibilidad. E eu prometo ano que vem fazer a palestra em espanhol, prometo. Estou estudando. Muy bien, Daniel. Muy bien, Daniel, promesa que vamos a cobrar para el próximo año. Isso aí. Muy bien, Daniel, agradecerte mucho. Desde aquí te mandamos un abrazo enorme, aquí el equipo de Micrium. Agradecerte por la presencia, por la presentación, muy clara, muy sencilla, muy fácil de entender. ¿Qué más? Graças. Palavras finais, Daniel. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre mobilidade, Micrium está à disposição e a Imove está junto com a Micrium para apoiar vocês nas demandas. A plataforma está preparada para operar em qualquer lugar do mundo, em qualquer necessidade que vocês tenham, com o idioma que vocês precisam. E é isso. Façam contato com a Micrium e vamos construir soluções de mobilidade. É isso aí. Legal? Muy bien, Daniel. Entonces, gracias. Gracias. Chao.